O Corinthians se prepara para o jogo da terça-feira contra o Racing do Uruguai. O jogo vai ser realizado no Estádio Centenário, no Uruguai. Estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana. E o Corinthians deve ter para este jogo dois jogadores que estão de fora, já estão de fora há um certo tempo, que são o meio-campista, o Fausto Vera, e também o Diego Palacios. 2 jogadores devem voltar nesse time do Corinthians, o Diego Palacios e também o Fausto Vera. O equatoriano não atua há 2 meses devido a uma artroscopia no joelho esquerdo. Já o argentino esteve fora das últimas 3 partidas do Corinthians devido a dores nos pés. O que é muito estranho, né? Porque ele ficou de fora de 3 partidas seguidas do Corinthians, o Fausto Vera, aliás, o argentino, né? Fausto Vera, exatamente, alegando dores dos pés. E o Diego Palacios não está fora por causa de uma artroscopia no joelho esquerdo. Os 2 jogadores devem retornar à equipe do Corinthians nesta partida contra o Racing do Uruguai. Pelo menos a expectativa é que os 2 sejam relacionados para esta partida. O Corinthians divulgou hoje a lista da Copa Sul-Americana. Olha só, são 50 jogadores relacionados pelo Corinthians na Copa Sul-Americana. Boa parte de jogadores das categorias de base. O Corinthians colocou todo o elenco na Copa Sul-Americana e deixou boa parte para as categorias de base. São eles: goleiros Cadu, Carlos Miguel, Cássio, Felipe Longo, Matheus Correia e Matheus Donelli. Zagueiros Kaká, Caetano, Félix Torres, o Fernando Vera, o Gustavo Henrique, João Pedro, o Raul Gustavo e o Renato. Laterais: Diego Palacios, o Fagner, o Guilherme Pellegrini, o Hugo, o Léo Maná, o Matheus Bidu, o Matheus França e o Vitor Mier. Meio-campistas: Biro, Breno Bidon, Dieguinho, Fausto Vera, Igor Coronado, Matheus Araújo, Maicon, Luiz Gustavo, Paulinho, Pedrinho, Ranielli, Rodrigo Garro, Rian, Vitinho e o Iago. No ataque, o Arthur Souza, Giovani, Guilherme Henrique, Guilherme Inácio, Gustavo Silva, Cauã, Kaique, Luiz Fernando, o Pedro Henrique e quem mais? O Pedro Henrique, não, esse é o Paulinho, né? O Pedro Henrique, o Romero, o Wesley e o Yuri Alberto. Romero, Wesley e o Yuri Alberto. São esses os jogadores do Corinthians que estão inscritos na Copa Sul-Americana. Agora, quem ficou de fora foi o Gabriel Moscardo. Gabriel Moscardo está de fora. Esperava-se a presença do Gabriel Moscardo, a inscrição do Gabriel Moscardo, mas ele está de fora, mesmo se recuperando de uma cirurgia que ele fez no pé esquerdo. A sensação, então, é que ele não será mais aproveitado pelo Corinthians, porque ele vai ficar de fora. Esta fase da Copa Sul-Americana, ela acaba no mês de maio, né? Começa em abril e termina no mês de maio. Então, depois disso, provavelmente o Gabriel Moscardo vai para o Paris Saint-Germain no mês de junho, né? Ou no mês de julho, ele vai para o Paris Saint-Germain. Quando abrir a janela de novo no meio do ano, ele já está negociado com o Paris Saint-Germain, então não deve mais jogar com a camisa do Corinthians. Lembrando que na Copa Sul-Americana, apenas um time vai se classificar por grupo, né? O Corinthians está ao lado do Nacional do Paraguai, do Racing do Uruguai e do Argentino Júnior. Apenas um time se classifica por grupo. E depois os segundos colocados de cada grupo jogam a repescagem contra os terceiros colocados da Copa Libertadores da América. Esse é o regulamento da Copa Sul-Americana. Eu mostrei ali o Paulinho, porque eu quero falar com o Paulinho, do Paulinho, mais uma vez, porque o Paulinho deu uma entrevista e o Paulinho está inscrito, né? Vocês viram que o Paulinho está inscrito na Copa Sul-Americana, vai jogar a Copa Sul-Americana. O Paulinho deu uma entrevista para o Meu Timão, uma entrevista exclusiva para o Meu Timão, onde ele confessa, ele revela, né, na verdade, que reduziu os salários para renovar o contrato com o Corinthians. Quando houve a contusão, o contrato dele ia até o final de dezembro, só, né, até o final do ano, ia o contrato até o final do ano, e ele se machucou, teve a contusão, então o contrato teve que ser renovado automaticamente. Mas ele aceitou uma redução de contrato mesmo assim, uma redução do salário do contrato.
E agora ele vai aceitar outra redução de salário, né, para renovar o contrato até o final do ano. O Paulinho quer permanecer no Corinthians. E para isso está aceitando reduzir o salário para permanecer no Corinthians. É interessante esta posição do Paulinho em relação à sua permanência no Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, senhores, quero falar de reforços, né, que é o que interessa para nós. Reforços. O Corinthians está de olho, e muito de olho, no destaque do Juventude. Kaique, um dos principais jogadores do Juventude no Campeonato Gaúcho, volante Kaique, chamou a atenção do Corinthians, e não só do Corinthians. Outros clubes da Série A também têm interesse no Corinthians, também têm interesse no Kaique. O Grêmio, o Vasco, o São Paulo e o Vitória são times que estão de olho no Kaique. Informações que vêm lá de Caxias do Sul dão conta que o Corinthians realizou um primeiro contato, fez uma ligação do Fabinho Soldado, fez uma ligação para o executivo de futebol, o Júlio Rondinelli, executivo do Juventude. Então houve contato, houve ligação de executivo para executivo, do Fabinho Soldado para o Júlio Rondinelli, executivo para executivo. E em entrevista para a Rádio Gaúcha, o presidente do Juventude, o Fábio Pisamiglio, admitiu a procura de alguns clubes que demonstraram interesse no volante. Porém, nenhum dos interessados ainda avançou para uma proposta. Além disso, o Clube Gaúcho afirmou que só tratará de uma possível saída do jogador após a disputa da final do estadual, né, que é contra o Internacional. Aliás, a final do estadual é contra o Grêmio, né? O Juventude eliminou o Internacional e o Kaique foi um dos destaques da equipe do Juventude. Ele tem contrato com o Juventude até 15 de dezembro, então ele pode renovar o contrato, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe agora no meio do ano. E tem uma multa rescisória que gira em torno de 12 milhões de reais. O que pega, no caso do Corinthians, é esta multa rescisória girando em torno de 12 milhões de reais. Mas por possuir apenas mais 8 meses do vínculo com o time de Caxias, o Kaique pode, em cerca de 2 meses, já assinar um pré-contrato, como eu disse, o que diminui consideravelmente as possibilidades de uma venda com valor próximo da multa. Dificilmente ele vai sair do Juventude com essa multa aí de 12 milhões de reais, porque ele já está para sair do Juventude. O contrato dele termina com o Juventude no final do ano e ele pode assinar o contrato com outra equipe no meio do ano. Então, dificilmente, o Juventude vai vender por 12 milhões de reais. Vai vender por menos, né? Então, por 12 milhões de reais, o Corinthians dificilmente vai comprar. Mas por menos, aí a história é outra. O Corinthians quer um volante, quer um jogador para o meio de campo. Aliás, o Corinthians quer 2 volantes. Não quer apenas um volante, quer 2 volantes. Está interessado em 2 volantes, indicação do técnico Antônio Oliveira. E um deles é o Kaique, jogador do Juventude de Caxias do Sul. Então o Corinthians busca contratações no mercado, e essa contratação no mercado é aquela janela especial, que é do dia 1º ao dia 19 de abril, que os clubes estão autorizados a contratar jogadores do dia 1º ao 19 de abril, desde que os jogadores atuassem no campeonato estadual. Se os jogadores tiverem atuado no campeonato estadual, aí eles podem ser contratados pelas equipes nessa janela especial do dia 1º ao dia 19 de abril. Muito bem. Faça a sua